Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezano, também conhecido como Rabugento, último crítico honesto do YouTube. E esse vídeo é um pouquinho diferente, não é um vídeo de reação, não é um vídeo de crítica, é um comentário sobre um dos maiores diretores vivos que já passaram por esse planeta, um cara que realmente entende de cinema, o senhor Martin Scorsese, que tudo que fala acaba refletindo, batendo e causando onda na sociedade, pelo menos nos consumidores de cinema. Ele está prestes a lançar Killers of the Flower Moon, o Assassinos da Lua das Flores. Eu sempre me acho estranho falar Assassino da Lua das Flores, parece que eu estou falando como Cebolinha, Lua das Flores. Eu acho muito engraçado. Assassino da Lua das Flores, que é o grande filme dele que vai estrear esse ano, um filme da Apple, custou 200 milhões de dólares, ele torra dinheiro, o Leonardo DiCaprio, o Robert De Niro, vai ser o grande, é o grande filme do ano, aparentemente, que as pessoas querem saber ainda, porque o ano já acabou, né? Depois de Barbie, o ano tecnicamente acabou, tem lá um Aquaman que pode fazer água, fazer onda, mas eu acho que o Martin Scorsese é o cara e tudo que ele fala reflete, bate, então ele acabou de dar uma entrevista para QG, que é uma revista americana, e a entrevista fala do desapego que ele tem como ser humano, de como ele era nerd, de consumir filmes, de consumir livros, estudar, se aprofundar na história do cinema. É uma entrevista que fala sobre o medo que ele tem de voar, o fato dele não gostar mais de sair de casa, ele acha que ele já tá velho, não quer mais sair de casa só para trabalhar, e que ele trabalha muito, sempre trabalhou muito, saía de um filme para o outro, não parava de trabalhar. As coisas, a família dele, que ele tem lá os netos, as filhas, o que ele aprende com as famílias, o lance dele se envolver com a família, o lance da nova geração de cineastas, de atores, e que ele diz que ele gosta muito dessa nova geração, mas que ele não se conecta com essa nova geração, ele se conecta basicamente só com o Leonardo DiCaprio. E que, apesar dele achar que um dia ele fez parte de Hollywood, ele não acha que ele faz parte de nenhum grupo de Hollywood. Ele acha que ele não consegue se encaixar, ele tá lá no lado de ser outsider. Ele falou também dos experimentos que quando os diretores, grandes diretores, principalmente nos anos 70, faziam experimentos de cinema, faziam linguagens diferentes, que eles estavam, no fundo, tentando fazer o público repensar sobre o que é um filme. Que nem ele dá o exemplo do Andy Warhol, que fez um filme de 5 horas com um cara dormindo. É cinema? Não sei, mas pode fazer você repensar o que dá para fazer no cinema. Mas o Martin Scorsese, há algum tempo, falou que ele não falou com essas palavras, né? Que filme de quadrinhos, que Marvel não é cinema, é um grande parque de diversões, é uma grande montanha-russa. E, obviamente, quando ele falou isso, repercutiu muito, muita gente gritou, muita gente reclamou. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Depois ele falou, não, é cinema sim, eu acho que é cinema também, mas eu entendi o que ele quis dizer. E aí ele falou nessa entrevista, o jornalista puxou isso de novo, ele falou até para vocês não pegarem no pé do Martin Scorsese, que foi ele que puxou essa conversa, e aí isso repercutiu, obviamente. A Variety colocou, fez uma matéria falando isso, e ela colocou no título que o Martin Scorsese diz que temos que lutar contra a indústria de cinema de quadrinhos, temos que apoiar os diretores como Nolan, nós temos que salvar o cinema. O Hollywood Reporter disse que o Martin Scorsese falou do impacto dos sucessos de bilheteria de Hollywood e do cinema, que a indústria acabou, e ele não falou nada disso. Me desculpem, mas eu fui lá ler a entrevista da QG, e ele falou algumas coisas, mas ele não falou como estão tentando vender e fazer o caça-clique, o clickbait, e que provavelmente aqui no Brasil, talvez o Pablo Peixoto faça lá, Martin Scorsese fala de novo que cinema de quadrinhos não é cinema. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Falou, mas ele não falou dessa maneira. Não vamos tirar de contexto o que ele falou. Como eu disse, eu fui lá ler o que ele falou. Por exemplo, ele não falou que a indústria de cinema acabou. Ele disse que a indústria de cinema acabou como era há 50 anos. Que hoje, antigamente, os estúdios apoiavam indivíduos, apoiavam ideias originais e colocavam dinheiro para esses filmes individuais, pequenos, sabe, filminhos mais cabeças, que hoje se chama cinema independente. Ele falou que só mudaram o nome. Na verdade, os grandes estúdios não dão mais esse dinheiro e tem lá o cinema independente. Só isso que mudou. E tem muita gente que reclama
dessa coisa dele reclamar que os grandes estúdios não dão mais chance para os pequenos cineastas, e é verdade, eu tenho que dizer que é verdade. A gente tem a A24, que ela tá famosa hoje em dia por fazer isso, ela tá dando chance para nomes que a gente não conhece, e aí as coisas estão movendo na A24, as pessoas gostam muito, é um estúdio que cresceu, ganhou um monte de Oscar, mas os grandes estúdios, Warner, Sony, Disney, eles estão fugindo basicamente desse público, a não ser que tenha um braço específico para isso. E aí o jornalista perguntou sobre a Marvel, de novo, né? Ele teve que puxar essa conversa. E aí o Scorsese, ele falou que o perigo dos filmes de super-herói é o que eles estão causando para a nossa cultura. Ele diz que daqui a algumas gerações as pessoas pensarão que cinema, que filme, é só filme de super-herói. E eu acho que as pessoas já estão pensando isso, no final das contas, né? E aí ele diz que os cineastas teriam que lutar com mais força para chegar de novo no nível popular, no nível do público. E que os próprios cineastas têm que fazer isso. O Christopher Nolan tem que fazer isso. Aliás, o Christopher Nolan conseguiu levar a obra dele para o público com Oppenheimer, né? Tá com quase $1 bilhão, o que é uma grande surpresa, é a maior surpresa do ano. E ele disse, o Martin Scorsese disse que ele não acha que conteúdo fabricado seja realmente cinema. E quando ele fala conteúdo fabricado, é fast food, é o McDonald's. Eu sempre falo isso nas minhas lives, sempre falo isso nos meus vídeos. É o McDonald's. Você tem um padrãozinho, segue, monta e passa pra frente, a pessoa vai lá e come. Padrãozinho, e é sempre a mesma coisa. Você não é um restaurante que a pessoa experimenta alimentos e faz pratos diferentes. Não, é McDonald's. Você senta lá e produz e tá certo e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. McDonald's a gente sabe que não é comida. Né? Comida é arroz e feijão que a nossa mãe faz. Então a nossa mãe seria o cineasta independente, enquanto a Marvel seria o McDonald's. Isso é uma coisa que eu falo e eu concordo plenamente com o Martin Scorsese. E ele fala isso, que o lance, quando ele quer dizer de conteúdo fabricado, é como se fosse uma inteligência artificial fazendo um filme. Você digita alguma coisa, segue um padrãozinho e entrega. E que diretores novos, bons diretores que chegam, acabam não tendo essa oportunidade de fazer. Não que esses diretores não existam, ele diz que eles existem. Mas a gente acaba não tendo acesso a esses filmes por conta dos filmes de super-heróis que dominam o cinema, que a gente só vê filme de super-herói em tudo quanto é canto. Esse ano até que não tem, eu acho até que teve um estresse, já deu uma aliviada, mas se a gente parar para pensar, Barbie também não é assim nada tão diferente, né? Não é. E aí ele no final da entrevista ele fala, né, que o interessante de ir para o cinema é como um filme fica com a gente. A gente vai ao cinema, a gente consome aquela obra e aquele filme, a gente carrega aquele filme com a gente. E que a grande parte dos filmes que a gente está vendo hoje é aquela coisa, a gente vai, consome, manda pra fora e nunca mais se lembra disso. Você não acrescenta nada realmente interessante pro público. Eu concordo com isso que ele tá falando. Eu concordo. Eu no final das contas, eu acho que sim, isso acaba sendo cinema, passa no cinema. O que ele tá querendo reclamar é da indústria, que esse tipo de filme ferra a indústria, principalmente do povo que está começando, dos profissionais que estão começando, que eles acabam sofrendo. Por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Os Daniels, eles foram convidados para fazer Loki. Eles não fizeram Loki porque eles estavam fazendo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas agora aparentemente eles vão fazer Loki. Ou seja, o McDonald's acaba puxando todo mundo para fazer o hamburguinho quadradinho deles lá, e a gente consome porque é só o que tem para consumir hoje em dia. Essa é a grande crítica dele. Ele não disse que não é cinema, ele disse que não é o cinema como a gente conhece, não é um cinema que acrescenta. Ele está falando mais da indústria do que realmente do cinema. Tenho que defender o Martin Scorsese, que ele é o grande nome, ele é um cara motherfucker, tá todo mundo só falando do Assassinos da Lua das Flores, que vai ser o grande filme desse final de ano, todo mundo vai falar, vai ganhar Oscar, essa bobajada toda. Mas antes de cair nesses clickbaits do povo, tenta ler a entrevista lá que ele deu. Tenta ler. Se não ler, pelo menos confia que o povo tá tirando de contexto. Sabe aquela coisa que todo mundo fala? Tiraram minha fala do contexto. Nesse caso, estão tirando de contexto mesmo para atrair clique. É isso que eles estão fazendo. Então não caia nessa. O Nerd Rabugento está aqui para dizer para você que o Martin Scorsese tem razão no que ele está falando. E que ele está tentando apenas defender o bom cinema. Porque ele é um grande nerd de cinema, como todos nós somos. Então é isso aí.
Esse foi o meu videozinho de hoje, rapidinho, reclamando dos clickbaits da vida. Então não caia em clickbaits, é isso que está acabando com o cinema. Pior que isso também está acabando com o cinema, viu? Clickbait. Alguém falou uma vez aí que... É o Chico Barney, né, que falou, o povo fica consumindo teorias em vídeos de vídeos que a gente coloca 3 vídeos por dia, 4 vídeos por dia, e fica o dia inteiro, e daí quando você vai pro cinema não é nada daquilo, e aí as pessoas se decepcionam. É esse tipo de coisa. Você fica num mundinho, numa bolinha fechada, e daí é complicado. Então assista filmes melhores. Vão assistir Assassino da Lua das Flores, que eu ainda acho que é o Cebolinha que tá falando. E é isso. Então espero que você concorde comigo. Se não concordar também, não posso fazer nada. Um beijo, um abraço e fui!